Então, boa noite a todos. Nós hoje, então, fomos convidados aí pela tarde a fazer uma exposição. E então, seguindo a nossa intuição, procuramos então trazer um assunto que irá se desenvolver gradativamente e espero que no final possamos chegar a alguma conclusão, algum entendimento, possa clarear um pouco mais as nossas ideias e possamos refletir um pouco mais a respeito das coisas que acontecem, a respeito do nosso comportamento em relação a essas coisas que vêm acontecendo, já que estamos no mundo e nele vivemos. Então, existem alguns assuntos que são assuntos considerados ruins, assuntos que não são muito agradáveis de serem tocados. No entanto, essas situações, elas existem na sociedade e nós, como espíritas, não podemos dizer assim, o mundo está perdido e nós, então, vamos ficar aqui nos resguardando dessa perdição toda ou dessa iniquidade toda. Não, nós vivemos no mundo, nós estamos inseridos no mundo, temos que participar dele, temos que entrar em contato, mesmo que coisas desagradáveis, que assuntos desagradáveis têm que ser tocados. E possamos então, através do nosso entendimento, procurarmos a melhor forma de nos comportar em relação a isso, né? Então, um dos assuntos desagradáveis e que é uma pauta constante no dia atual, ou nos momentos atuais, é a corrupção, né? Situações de corrupção. A corrupção é a palavra que significa corroer, corromper, né? Corroer é assim, o ferrugem corrói o ferro, né? E à medida que vai corroendo, o ferro então se despedaça e desaba, né? Uma armação de ferro cai, desaba. O cupim também, ele corrói, né? Corrói a madeira, e depois de algum tempo uma mesa, um objeto cai, desmorona, né? Em relação a essa corrosão. Hoje em dia nós sabemos que existe uma estatística de que a cada R$10 que o setor público investe em alguma obra, apenas R$3 efetivamente são utilizados. Os outros R$7 são perdidos no caminho, né? Nesse longo caminho. Então, eu vou dar apenas um exemplo rápido, porque não interessa o exemplo, mas sim a ideia. Eu havia procurado um objeto, uma construção de um objeto ali, e aí, como havia pouco tempo, pedi para que alguém pudesse fazer isso, visse isso para mim. E ele falou, não, eu já vi, me explicou tudo, isso aqui vai ficar em R$6.000. Aí o que eu fiz? Como eu percebi que ele não ia fazer muitos cálculos e que aquilo ia ser uma coisa mais ou menos assim avaliada por alto, eu mesmo procurei o indivíduo que fabrica, né, o metalúrgico, e o metalúrgico disse, não, eu lhe faço por R$1.200, né? Diferença grande, né, de 1.200 para 6.000. Essas pessoas que iriam intermediar, elas iriam então ficar com o restante, né? Se fosse no setor público, não seria 6.000, seria uns 10.000, né? 6.000 porque eu estava ali participando, olhando, eu queria desembolsar esse valor. Fosse do setor público, seria 10. E alguém diria, não, então cobra 14 e a gente vê o resto aí, a gente se ajeita, né? Então, de 1.200 poderia ir para 14.000. Não estou exagerando, eu acho que não, é possível isso. Então, eu estou dando apenas esse exemplo, porque isso que significa, a cada R$10 empregados, apenas 3 efetivamente chegam, né? Isso é corrupção? Né? Corrupção. E o indivíduo que ia me cobrar 6.000 não é corrupção? Eu acho que é, né? A forma intermediária iria utilizar, né? Iria ganhar mais do que as partes que estão
poderiam diretamente se envolverem. Eu acho que sim, né? Então nós encontramos a corrupção, a corrosão em qualquer área. Em qualquer área em que o ser humano atua. Dado que o ser humano é um ser imperfeito, cheio de imperfeições, então qualquer instituição humana é passível de ser corroída, de ser corrompida, de ter corrupções, né? Vocês acham que a saúde, por exemplo, ela está bem amparada? Não está, né? O aprendizado não está bom. A gente vê isso nos resultados aí, a maneira como as pessoas falam, a maneira como elas, enfim, são avaliadas. Então, a educação poderia ser muito melhor. Mas se a cada R$10 apenas 3 chegam, né, dá para se entender por que é que não está bom. Será que a saúde também está legal? Não está, né? Não está nada bem. Hoje eu conversei com uma pessoa que estava precisando se ausentar. A gente não vai citar, porque a nossa função é apenas falar sobre o assunto e não apontar essas situações localmente. Num hospital público da cidade, ela precisou se afastar porque ela estava ela estava estressada, estava mal. Por quê? Porque os aparelhos onde ela trabalhava ficavam apitando, né? E eles deveriam apitar somente quando as crianças tivessem parado de respirar ou o coração tivesse parado, né? Mas não, os outros apitam também, porque estão desregulados, né? E ela disse, olha, não dá para ficar olhando todos, porque eles apitam o tempo todo, né? Eu pergunto, e se alguma criança tiver o coração parado ou a respiração parada? E o aparelho apitou? Bom, não precisa dar a resposta, né? Todos sabem da resposta. Vocês muitas vezes viram falar em revitalização, né? Vamos revitalizar uma praça, outra. Vocês já viram o valor que isso é usado para revitalizar? A gente olha uma calçadinha ali, umas plantinhas aqui, e a gente não acredita que tanto dinheiro foi empregado ali, né? Por essa tal revitalização. E os estádios de futebol? Viram os valores que tem? E o pior, não é isso. É um valor. Depois de algum tempo, ele foi estimado em tanto. Depois de algum tempo, é o dobro, é o triplo daquilo, né? Não seria um exagero uma coisa que foi avaliada ou foi estimada num valor custar 2 vezes mais ou 3 vezes mais, né? Quem é que fez essa avaliação? Quem é que fez esse planejamento, né? Onde está o problema, né? Então, a gente nota que o futuro fica comprometido dessa forma, né? O nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, ficam comprometidos numa situação dessa. Sem falar das corrosões ou das corrupções sórdidas, né? Essas são piores. Às vezes é até bom, às vezes a gente não saber totalmente como são feitas, mas existem muitas, né, nesse sentido, né? Vocês já ouviram falar de pessoas que pegam o dinheiro da merenda escolar, né? Então, as crianças que vão à escola ficam sem comida. Crianças em desenvolvimento, então elas param de crescer, elas não desenvolvem o raciocínio, têm dificuldade no aprendizado. Por quê? Porque tem menos comida, porque alguém pegou o dinheiro, né, da comida dessas crianças, né? Isso é uma corrosão, uma corrupção sórdida, né? Existem mais sórdidas que essa? Sim, claro que existem, né? Por exemplo, sabe-se que são informações que a gente tem, né? Informações que não são todas as revistas que trazem. Certa vez, descobriu-se que quando as drogas chegavam aos portos, né, ali havia uma fiscalização dos Estados Unidos. E o que eles faziam? Eles apreendiam os traficantes? Não. Eles não deixavam que a droga fosse para os Estados Unidos, mas eles deixavam que fosse para outros países da Europa. Liberavam, né? Por quê? Porque essa droga indo para os outros países, isso iria comprometer a economia dos outros países.
E com isso os Estados Unidos levariam vantagem na competição econômica. Isso eles fizeram até internamente no país. Quando drogas chegavam lá, eles não impediam que elas chegassem, mas faziam com que elas chegavam aos guetos, que eram onde os negros estavam instalados. Assim eles estariam numa situação pior, de degradação, e não conseguiriam uma ascensão social. E com isso os outros que estavam ali manteriam seu status, né? Isso aí é uma coisa sórdida, né? Mas ela existe, né? Ela existe assim. Outras coisas sórdidas, por exemplo, às vezes na saúde, né, o indivíduo ou uma instituição hospitalar não quer mais fazer uma cirurgia. Por quê? Porque o SUS paga assim, por tudo, R$350, por tudo. Mas um catéter custa R$500. E eles ficam fiscalizando se o catéter não é reutilizado. Não pode ser reutilizado, é uma vez só, né? Agora, como é que se vai fazer uma cirurgia onde um instrumento que vai participar dela, que vai ser usado nela e depois vai ser descartado, custa R$500 e é pago R$350 por tudo, né? Isso é uma forma do quê? De destruir aquela instituição, né? Uma forma sórdida que alguém utiliza para fazer isso, né? Vocês veem que maldades não faltam, né? Maldades não faltam. E então o futuro fica comprometido completamente. Será que nas instituições religiosas são passíveis também de corrupções ou de corrosões, né? É claro que sim, né? Porque é também uma instituição humana, né? Por exemplo, uma forma assim de corromper ou corroer essa instituição aqui, né? É fácil, você começa a instituir aqui rituais, né? Instalamos rituais, vários rituais, maneira de sentar, maneira de fazer orações e, enfim, uma série de rituais que as pessoas entram, tem que tirar o sapato, tem que isso, tem aquilo, a posição que fica, e, enfim, é feito isso daí e pronto, depois o pessoal vai embora, né? A pessoa entra, faz uma série de rituais e fala, bom, agora já fizemos a nossa devoção, aqui vai embora, né? Quer dizer, as pessoas vêm para uma instituição onde tem a finalidade de refletir, de instruir, e isso não acontece. As pessoas, da mesma forma que chegaram, saem, né? Isso é uma forma de anular, de corromper, de corroer uma instituição. A melhor forma de corroer uma instituição religiosa é fazer com que essa instituição faça o contrário daquilo que ela deveria fazer, né? Isso é uma das formas mais eficientes, né, de fazer esse tipo de corrupção. Então, quando surgiu o cristianismo, né, imediatamente ele foi institucionalizado, né, pela igreja, institucionalizou o cristianismo e fez assim uma forma para ele, né? Haveria lá um chefe, depois o outro, como se fosse uma instituição militar, né? E o Cristo ficou ali engavetado, né? Enfardado ali naquela instituição toda, e ele ficou ali guardado por muito tempo. A Bíblia antigamente era só escrita em latim, e latim é uma língua que poucos entendiam, né? As pessoas pobres, humildes não entendiam latim, muito menos grego. Mas ela era escrita em latim, preferentemente. Algumas eram escritas em grego. E como o latim era uma língua morta, então somente as pessoas dedicadas a essa instituição é que tinham acesso ao conteúdo da Bíblia, dos evangelhos, né? Isso é uma forma de guardar o Cristo, bem guardado, né? Bem escondido, ninguém achar, né? É uma forma de cancelar, de anular, né? Todo o ensinamento cristão ficou guardado, cancelado. Se alguém importasse uma Bíblia assim, era preso, né? Portar uma Bíblia era um crime, né? Somente pessoas autorizadas
É como se hoje alguém portasse uma arma e não fosse autorizado, será preso. Antigamente era assim mesmo, né? E então veja, essa é uma forma, né? Uma forma eficiente de corromper, de corroer. E depois disso, o que foi feito? Depois disso, teve lá o Lutero que conseguiu, né, fazer com que a Bíblia fosse distribuída a todos, e daí surgiram várias religiões, né? Agora, veja bem, essas religiões, muitas delas perduram até hoje. Eu só gostaria de ler um trecho do Evangelho. Eu vou ler aqui então, no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde está escrito aqui o dom de curar. Isso está em Mateus 10, 8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, disse Jesus a seus discípulos. Por este ensinamento, recomenda não cobrar por aquilo que nada se pagou. Portanto, o que tinham recebido gratuitamente era o dom de curar e as doenças e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus, para o alívio dos que sofrem, para ajudar a propagação da fé. E lhes disse para não fazerem dele um meio de comércio, nem de especulação, nem um meio de vida. Interessante isso, né? Disse em seguida, guardai-vos dos escribas que se exibem passeando em longas túnicas, que adoram ser saudados em lugares públicos, né? De ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, quer dizer, cobram, né, das viúvas para fazer essas preces. Essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. Vieram em seguida de Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou a expulsar de lá os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. E não permitiu que ninguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Também os instruiu ao dizer: não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações. Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões, né? Covil é uma toca, é um buraco, né, onde se escondem animais ou ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, procuraram um meio de prendê-lo. Bom, será que nós encontramos hoje situações semelhantes a essa? Eu acho que sim, né? Era uma situação antiga, condenada, porque estava degradando, porque estava corroendo, corrompendo, né? E essa situação hoje não precisa nem dizer que a gente encontra aí abundantemente, né? Quando a gente vê situações semelhantes. Então, como é que o cristianismo conseguiu sobreviver, né, a tantas tempestades aí, como nós vimos? É uma coisa interessante, sabe? Eu posso afirmar a vocês, assim, com segurança absoluta, que existe uma arma muito importante. Essa arma defendeu o cristianismo, né, e permitiu que eles viessem até agora, que eles estivessem até agora entre nós. Caso contrário, as pessoas que têm interesses em neutralizá-lo, em escondê-lo, né, teriam conseguido. E essa arma é a mediunidade, né? Com certeza é a mediunidade, né? Veja um fato que aconteceu.
E chegando Jesus às partes da Cesareia, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Interessante isso aqui, né? Se a gente pergunta assim para uma pessoa: quem você pensa que ele é? Fala: eu penso que ele foi tal, foi tal. Vocês já viram isso, né? A reencarnação disso, a reencarnação daquilo, né? Então vejam que era comum na época a ideia da reencarnação, né? Claro, vou ler de novo, ó. E eles disseram: quem dizem os homens ser o filho do homem? Isso foi o Cristo que perguntou aos discípulos. E os discípulos disseram: uns João Batista, João o Batista, outros Elias. Elias era um dos profetas, Jeremias era outras, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós quem dizeis que eu sou? E então Simão respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão, porque não te revelou nem a carne nem o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo, Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As provas do inferno a gente acabou de falar há pouco, né? Já viram, né? Tudo aquilo que nós falamos. As instituições que corrompem, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Então, quer dizer, Simão, chamado de Pedro, era um médium, né? E naquele momento, ele então, através da sua mediunidade, não foi ele quem falou, né? Mas foram os Espíritos, ou o Espírito Santo, os Espíritos que falaram por ele, né? Então, o Cristo até lhe disse: olha, sobre esta pedra angular, né, sobre essa pedra aí, que é a mediunidade, eu construirei a minha igreja, né? Quer dizer, ele iria construir exatamente a sua missão. A mediunidade, ela é uma coisa interessante porque é uma arma infalível, né? Isso já era descoberto na Idade Média, daí a Inquisição, né? Quer dizer, arrumaram uma porção de gente para falar, esse, outro, tinha aquela hierarquia, né? Que iam falando, iam dando ordens, e o pessoal lá ia aceitando, ia recebendo, lá de baixo ia recebendo todas as ordens lá de cima, né? Aí chega um médium, né? Ali no meio do povo, e através dele vem um espírito, começa a falar o que as pessoas devem fazer, né? Derrubaria toda a instituição, toda a estrutura, né? Não foi difícil que a Inquisição percebesse isso e começou então a queimar, né, os médiuns. Joana d'Arc, por exemplo, é um exemplo bem documentado na história. Uma outra situação de mediunidade se deu em Pentecostes, né? Pentecostes em grego quer dizer 50 dias depois. Essa é a tradução da palavra Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, Cristo havia morrido na sexta-feira, né? Então, 50 dias depois da Páscoa se comemorava uma festa, era a festa da colheita. Iria se fazer uma festa em agradecimento à colheita, né? E isso era Pentecostes. E de repente, bom, agora aqui eu vou ler um trecho escrito em Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por ele línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí o Pedro, né, fez um discurso.
Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens, todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá que no meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Né? Isso é uma situação coletiva, né? Em que a mediunidade ali também eclodiu naquele momento. Né? Foi exatamente esse trecho que posteriormente as igrejas que sucederam às igrejas protestantes, que foram fundadas por Martinho Lutero, se constituíram. Todas as igrejas chamadas pentecostais, até hoje todas, se originaram numa situação e evocam exatamente essa situação de Pentecostes. Né? No entanto, a gente não vê nesses locais essa manifestação de espíritos, né? Se é a coisa mais importante, onde está o Espírito Santo que nunca aparece lá, né? De forma alguma. Então, essa era uma pergunta interessante e acho também que futuramente isso acontecerá, né? Quando aquelas pessoas humildes que estão ali começaram a manifestar mediunidade, né? E os espíritos começaram a dizer o que farão, o que deverão fazer, o que pode ser feito, né? Eu penso que aquelas pessoas que estão de terno e gravata deixarão de dar ordens, né? E as ordens e as orientações passarão a ser daquelas pessoas mais humildes. Dado que os bons espíritos, eles não procuram as pessoas orgulhosas, bem vestidas, né? Para se manifestar, e sim as pessoas simples, humildes. Pedro, por exemplo, era um pescador, né? Não era um sacerdote, não era um escriba, não era um fariseu, não era um doutor da lei, era um pescador, né? E quando o Espírito lá se manifestar, não sobre os engravatados, mas sim sobre aqueles que talvez estejam de chinelo e bermuda, né? Eu acho que haverá uma mudança futura, né? Acredito. Isso não é uma profecia, mas eu acredito que isso venha acontecer. E eu penso que, então, a comunicação que a gente faria hoje a todos é essa ideia que me ocorreu e que em determinado momento, eu não sei se me ocorreu, já li em algum lugar, de que a mediunidade, sem dúvida, a principal arma que permitiu que o cristianismo não fosse corrompido, né, e prevalecesse até hoje. Para encerrar, então, se me amais e guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não se vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei tal. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, Jesus promete que futuramente virá o Espírito da Verdade, ou Espírito Consolador. Isso está em João 14,15. E ele, então, irá nos explicar melhor, irá nos mostrar muitas coisas, irá relembrar de tudo aquilo, quer dizer, irá esclarecer muitas coisas que naqueles momentos não puderam ser esclarecidos, né? Eu peço que todos possam tentar lembrar, se vocês lembram de alguma coisa que possa representar, né, esse Espírito Consolador, esse Espírito que foi prometido e que poderá nos orientar em relação às coisas. E se isso se der através da mediunidade, nós estamos garantidos, porque nós não teremos nenhum risco, né, de que as instituições humanas interfiram, nem possam corromper, nem possam corroer, né?
Quer dizer, é a mediunidade que sempre prevaleceu desde os primórdios da humanidade. E é essa mediunidade que nós vimos em Pentecostes, que nós vimos em Pedro, né? Essa mediunidade poderá nos trazer, através dessa mediunidade, esse Espírito Consolador, esse Espírito que irá esclarecer-nos a respeito das coisas, né? Irá nos trazer alguns ensinamentos novos, dado que naquela época não seria possível, como está dito aqui, que fossem proferidos, né? Se a mediunidade é o elemento pelo qual se comunicam o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, né? Podemos então estar tranquilos que estaremos exatamente protegidos em relação ao conteúdo, em relação ao futuro. Enquanto, por um lado, o futuro se mostra incerto, mediante as instituições humanas, corroídas, corrompidas, né? Por outro lado, nós encontramos uma porta segura, uma situação segura, em que essa corrosão não se dará. E teremos, então, uma garantia para o nosso futuro, para o futuro de todos nós, né? E eu convido, então, a todos, nesse encerramento, para meditar a respeito disso e fazer um convite a todos os espíritas. Nós que somos espíritas, não devemos, em situação nenhuma, nos envolvermos em corrupção, nem na direta e nem numa corrupção indireta, né? Dado que esses possíveis benefícios que colhemos agora nos custarão muito caro, né? Com juros e correções para o futuro, teremos que, de alguma forma, ressarcir esses débitos, né? E que não vejo nenhuma vantagem para nós, para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento, que nos envolvamos em corrupção. A função do espírita deve ser sempre uma função construtiva. Não importa o que os outros estão fazendo, se alguém está fazendo isso ou aquilo. O importante é que nós façamos exatamente, nós possamos termos como base para o nosso comportamento, para aquilo que vamos fazer, o ensinamento moral do Cristo, né? As palavras de Cristo, os seus ensinamentos morais, como nós vimos há pouco aqui, possamos então seguir esses ensinamentos, né? Seguir essas orientações. Assim teremos um porto seguro. Assim devemos então sempre estar dispostos e preparados, a qualquer momento das nossas vidas, para desempenharmos o bem, fazermos a construtividade, a construção, e jamais nos envolvermos em situações que porventura possam destruir, que possam prejudicar outras pessoas, né? E que possamos então, em qualquer momento da nossa existência, da nossa vida, né? Estarmos olhando para a nossa necessidade, que é a necessidade de fazer o bem, de construir. Então agora nós, ao encerrarmos essas reflexões, essas ideias, espero que tenham servido para mim, para todos, para os encarnados e desencarnados. Nós convidamos então a dona Neida para prosseguir a segunda parte da reunião.